Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento de volta com o vídeo de base para a gente falar um pouquinho sobre o Paulista Sub-20. Pois é a única competição da categoria, ou seja, da categoria Sub-20, que o Santos está ainda com chances, né? E está disputando. O Santos já caiu fora do Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa Paulista, apesar de ser um campeonato profissional e ser, entre aspas, ser considerado, né, o time B, ou seja, alguns jogadores oriundos do Sub-23, né, dos aspirantes do Santos, tinha muitos jogadores que também fazem parte do elenco Sub-20 do Santos. Mas, né, vamos salientar, né, o fato disso, né, não, o Santos está fora da Copa Paulista, está fora do Campeonato Brasileiro, mas ainda disputa o Campeonato Paulista Sub-20. Que inclusive o Santos foi bem, né, na temporada passada, a temporada 2020, que terminou em 2021 por conta da pandemia, mas o Santos fez uma boa campanha. E inclusive está mudando algumas peças, né? Vamos ver como é que o Santos vai lidar com isso, porque tem vários jogadores que têm idade para o sub-20 que estavam até como titular na equipe B, na Copa Paulista, então pode ser reforçada. Tem o adicional de que não é mais o Chip não é mais o treinador, né, da categoria. Alterna, né? No caso, alguns momentos chegou a ser o Thiago Lima como treinador do Santos. Na última partida contra o Amparo foi quem assinou a súmula, né? Foi o Alder Campos e estava o Thiago como assistente. Então, eu tenho essa troca, né, de informações porque o Thiago, eu citei, né, que o Santos foi bem na medida do possível, se a gente pode falar dessa maneira, no Paulista Sub-20 relacionado a 2020, né, da temporada passada, com o Thiago Lima no comando. Então ele conhece vários desses jogadores que estão hoje no elenco. E o Santos, no caso, conseguiu classificar na primeira fase na Bacia das Almas. O Santos estava com sérios riscos de não conseguir classificar. Foi para a segunda fase. E assim, para quem não está familiarizado com o regulamento, né, do Campeonato Paulista, que é uma competição muito longa, porque tem muitas equipes, na base, inclusive, tem mais equipes até porque você tem projetos que podem atuar, né, competir, né, no Campeonato Paulista por conta do CNPJ, etc. Então é muito grande, são muitos competidores, né? Então assim, ela é dividida em três fases antes da gente chegar no mata-mata. Ou seja, já passou a primeira fase, o Santos se classificou, né? Classificou em segundo e agora está na segunda fase. Na segunda fase e que vai começar o segundo turno da segunda fase. Ou seja, ainda é grupo, né? Depois tem uma terceira fase, que também é grupo, e depois começa o mata-mata, né? Com as quartas de final, semifinal e final. Voltando então, né, para a segunda fase, que é onde o Santos se encontra no momento, que está no segundo lugar, né? Tá na segunda posição, atrás do Guarani, que lidera, o Santos está em segundo, depois vem o Taubaté e por último o Amparo. O Santos ganhou o primeiro jogo, né, contra o Taubaté por 5-2, uma goleada no CT. Depois perdeu em Campinas para o Guarani, né, por 2-1. Quase empatou no finalzinho, né? Sofreu 2-0, foi buscar o Alex Fernandes, fez um gol, quase empatou o Santos no final, mas acabou perdendo para o Bugre como mandante. No caso, o Bugre como mandante, não o Santos era visitante, o Bugre como mandante. E depois venceu no CT de virada, né? Tava perdendo o primeiro tempo por 1-0 para o Amparo e fez 3-1, né, no segundo tempo. E no caso, o Santos se encontra na segunda posição com 6 pontos. O Guarani lidera no saldo de gols, o Taubaté tem 3 pontos, está em terceiro, e o Amparo tá praticamente, né, fora porque tem um ponto apenas e está na rabeira do campeonato. Então, assim, o Santos precisa basicamente de uma vitória para garantir, né? Porque vai ter confronto direto contra o Taubaté, então esse é o confronto que o Santos tem que mirar. Se o Santos ganhar o Taubaté, praticamente já sacramenta a situação dele para uma terceira fase. E aí vai ser mais um novo sorteio, vai ser uma questão até um pouco maior, né? Vai depender da colocação, se o Santos ficar em primeiro ou em segundo, porque aí vão alocando as equipes. Teremos a terceira fase, depois o mata-mata. É importante salientar que assim, vocês já sabem, né? O chip saiu, o Santos estava numa situação ruim, e até antes do chip ser efetivado, o Santos já estava numa situação complicada, porque o time tinha sido montado, né? Meio que em cima da hora, não teve a preparação correta, e agora parece que algumas coisas vão se ajeitando. Mas além de algumas coisas vão se ajeitando, acho que eu não digo nem em questão tática, nem em questão literalmente assim de organização. É literalmente até um termo que às vezes até parece um pouco banalizado no futebol, mas a hierarquia de alguns jogadores. Primeiramente, né, do Lucas Barbosa, que ele começou como grande destaque do Santos, juntamente com a equipe ele deu uma oscilada e agora no Campeonato Paulista é um dos principais jogadores da equipe. Eu digo que
é importante salientar essa situação do Lucas Barbosa, porque ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Paulista Sub-20 com 4 gols. Mas não só também pelo fato dele ter balançado as redes com uma certa frequência, porque ele é um jogador que ele teve que subir e descer, entre aspas, por uma grande parte do tempo, né? Porque ele começou com o Sub-20, depois ele foi para o Aspirantes, depois desceu para o Sub-20, depois jogou a Copa Paulista, depois desceu para o Sub-20. Então, assim, não treinava muito com o treinador, depois passava para o treinador. Isso é um negócio complicado para o jogador na base. E assim, nem todos reagem da mesma maneira. Mas ele é um jogador que eu tô salientando ele primeiro justamente pela oscilação normal que ele acabou tendo em meio a todo esse processo e pelo fato de ele ser o artilheiro da equipe na competição, que é o tema desse vídeo. Inclusive na última partida, né, contra o Amparo, na vitória, né, de virada por 3-1, ele fez os 2 primeiros gols, né, depois teve o gol do Renier. E o Renier é outro jogador interessante, porque a torcida do Santos tem uma expectativa muito grande, porque o Renier sempre foi muito falado, né, é um extrema, ou se você preferir um ponta, mas que com o chip, quando ele voltou de lesão, chegou até a jogar como meio ofensivo em alguns momentos, tem jogado por dentro, isso é interessante para ele, porque é um jogador habilidoso, tem um contra um muito forte, mas como ponta é o grande fator dele, é um jogador rápido, um jogador veloz. Inclusive até numa partida recente, né, na partida contra o Taubaté, ele deu um passe muito bonito, né, jogando por dentro. Então assim, é sempre interessante. Contra o Primavera, na Copa Paulista, ele também entrou e deu passe. Então é um jogador interessante. Ainda é um jogador que a gente precisa dar uma esperada, né? Ele é 0,3, é um jogador jovem, vem de lesão, então essa reabilitação, se a gente pode falar dessa maneira, o recondicionamento dele com o gramado vai ser importante. Então, começando por esses detalhes, né? É um jogador que está voltando. E falar em reabilitação de jogadores que estavam um certo tempo, né, inativos, é bom salientar a volta, né, do Sandro, que o Sandro Perpétuo, que chegou até a fazer parte da equipe principal do Santos no começo do ano, com o Ariel Roland, né? Depois ele desceu, chegou até a se relacionar com algumas partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20 e até voltou para a equipe principal, mas sofreu com uma lesão e ficou parado por um bom tempo e voltou nessa partida também contra o Amparo, né? Vamos falar bastante, não é falar bastante, vamos citar o Amparo bastante aqui, até por ter sido a última vitória do Santos. Mas ele voltou e fez uma jogada muito bonita no segundo gol, no caso, no segundo gol do Lucas Barbosa. Então, assim, é um jogador que sempre se destacou, sempre teve um certo destaque nas categorias de base do Santos. É um lateral construtor, um lateral bom com a bola, né? Um lateral que joga por dentro, porque também já teve um passado de volante, mas me agradava muito, né, a antiga comissão técnica do Santos e está voltando agora, né, para as categorias de base. E é importante ele voltar no Sub-20, dar uma encorpada, né, na equipe Sub-20 para depois a gente pensar, né, o Santos no caso, pensar se ele pode voltar a ser um jogador da equipe principal, né, disputar competições, né, profissionais, mas para um jogador que estava um bom tempo inativo, voltar, né, e atuando com um certo destaque, porque ele entrou no segundo tempo contra o Amparo, é muito bom. O Pedrinho, na escaramuça, também voltou de lesão, então é um jogador que também, inclusive, foi muito bem em 2020 pelo Santos, lateral esquerdo, tem bom cruzamento, voltou de lesão e tem jogado. Então é uma situação que pode chamar atenção. É a mesma coisa que aconteceu com o Cadu. O Cadu ele voltou de lesão no meio, né? Na reta final, no meio não, né? Praticamente nas últimas 4 partidas do Campeonato Brasileiro, o Cadu Bortolassi, né? Que é lateral direito de origem, foi convocado já para seleções de base como lateral direito, mas no Santos está jogando de volante, jogando de 5, camisa 5, especialmente, né, no Campeonato Paulista, e tem dado certo, tem sido importante para o Santos porque ele sempre teve muita qualidade, né, no passe, é um jogador bem inteligente, arma muito bem o jogo. Então, assim, voltam 2 laterais direitos, né? No caso, o Cadu mais de volante jogando, mas tem esse passar de lateral direito. Tem o Sandro, tem o Pedrinho na lateral esquerda, são posições carentes que o Santos até teve que lidar muitas vezes com algumas improvisações nesse setor. E voltando esses caras, dá uma encorpada muito boa. E dá uma ajuda também, né? Tira um pouco o teor da responsabilidade do principal jogador da categoria do Santos no ano, que é o Wesley Patati, que inclusive um dos motivos de eu ter gravado esse vídeo é justamente para falar de uma das maiores, digamos assim, coisas boas que pode ter acontecido com uma pessoa relacionada ao Santos no futebol, que foi a convocação do Wesley Patati para a Revelations Cup, que é um campeonato sub-18, mas a seleção brasileira vai jogar apenas com jogadores 04 e alguns 03, ou seja, os jogadores 04 têm 17 anos no máximo, e alguns 03 que batem no máximo 18 anos, que é o caso do Wesley Patati, que é um jogador que tem uma história de vida muito bonita,
de superação incrível, que vem sendo, né, o principal jogador do Santos na categoria sub-20. Fez grandes partidas, o Santos infelizmente não foi competitivo, mas o Wesley Patati sempre demonstrou muita paixão pelo jogo, né? Vontade de vencer, vontade de ganhar. É um jogador que o torcedor gosta de ver, né? Porque é a cara do Santos, é um jogador rápido, um jogador técnico, um jogador inteligente, acima de tudo. Então, um grande relacionamento com a bola, ele pode jogar por... Ele aprendeu a jogar por dentro, mas ele jogando como extrema também é muito bom. É um jogador do 1 contra 1, do drible. Então, é muito interessante ver o Wesley Patati, né, recebendo essa bênção para ele, né, que é uma convocação para a seleção brasileira, que no caso, né, ele entrou substituindo outro jogador, né, ele não estava na lista original, mas aconteceram 3 cortes e ele entrou junto com o Matheus França e o Kevin, no caso o Matheus França do Flamengo e o Kevin do Palmeiras, que também são 2 grandes jogadores dessa safra 04 e 03, mas o Wesley Patati provando mais uma vez, né, e agora no radar da seleção brasileira, que ele é um dos grandes nomes. Ele vai junto com o Marcos Leonardo, por exemplo, centroavante do Santos, que é da equipe principal, mas infelizmente está escanteado pelo clube. Deveria de estar jogando, mas não está. Que é 03, olha só, Patati, né, na categoria sub-20, né, nascido em 2003, e o Marcos Leonardo, que está quase um ano, né, como profissional, está no profissional, no caso, né, que é 03, tem a mesma idade. Às vezes a cobrança do torcedor é muito complicada, não é mesmo? No caso, ele também foi convocado para a Revelations Cup, que o Brasil vai jogar no México contra os Estados Unidos e a Colômbia. É um quadrangular, né? Justamente envolvendo 4, né, nações emergentes, né, com futebol de base emergente nas Américas, de uma maneira geral. E vai ser muito legal para a gente ver o Patati sendo exigido, né, num contexto mais forte. Inclusive, com o que ele está acostumado, infelizmente, no Santos, porque o Santos, infelizmente, na categoria sub-20, não vem sendo competitivo. Mas o Patati vem sendo competitivo. Mesmo com o time mal, ele desequilibrou, chamou o jogo, ganhou algumas partidas para o Santos com grandes atuações individuais. Então, é muito interessante e é muito legal a gente acompanhar o crescimento e o nascimento desse garoto no Santos Futebol Clube, né? É um jogador muito habilidoso. Ainda acho que ele vai ter mais um tempinho, né, de categoria sub-20. Ele teve uma explosão física incrível, né? Ele tá diferente, ele tá mais forte comparado a 2020, mas pode ainda ficar mais preparado para o jogo principal, para o jogo profissional. Então, assim, não sabemos se ele vai ser alçado. Espero que ainda não. Ele precisa ainda ficar mais um tempinho numa categoria próxima ao profissional. Mas dá a sensação de que o Santos tem um garoto muito especial, porque tecnicamente talento ele tem muito. Se o Santos souber desenvolver, lapidar e agora, né, também reforçado, né, pelo reconhecimento internacional da seleção brasileira, vai ser muito bom para a carreira dele e o Santos tem que ficar esperto com esse jogador. Certo, pessoal? Então, o Santos vai começar na quinta-feira que vem, ou seja, na primeira semana de novembro, o segundo turno da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Classificam-se 2 equipes, né? Assim como foi na primeira fase, eram 2 equipes mais um terceiro, 4 melhores terceiros colocados, mas agora são apenas, né, os 2 primeiros de cada grupo da segunda fase. Se o Santos terminar entre os 2 primeiros do grupo, ele passa para a terceira fase. E depois da terceira fase é os primeiros de cada grupo, depois vai para quartas de final, semifinal e final do Campeonato Paulista Sub-20. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima.